E nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Como é bom ter autoridade. A autoridade é muito bom. Quando nós tivemos um evento muito triste nessa igreja, um acidente muito grave, e nós tínhamos que transportar os caixões lá de Minas Gerais para cá, e não tinha, a cidade era muito pequenininha, não tinha funerária, o carro da funerária só cabia 2 caixões, tivemos que transportar um no táxi, isso é proibido, não pode, mas não tinha como, ou fazia isso, ou não. E quando nós chegamos na barreira, então eu conversei com o oficial, dizendo, olha, nós estamos aqui, mostrei minha carteira para ele, falei, olha, estamos responsáveis por isso aqui, e então ele falou, pode passar. Autoridade, né? A autoridade é coisa muito importante. Paulo, o apóstolo Paulo, ele iria ser bastante espezinhado pelos romanos, e quando pressionaram o apóstolo Paulo, ele disse, eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer isso comigo. E a cidadania romana dele fez com que o carcereiro tremesse e estremecesse. A autoridade é uma coisa muito importante. Então eu diria a você, né, você irmão, você irmã, vivam uma vida espiritual com Cristo, de maneira que vocês também tenham autoridade cristã nas suas vidas. Isso é muito importante. Porque o nosso líder, Jesus Cristo, ele tem autoridade. E nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos ler o texto. O texto está em João capítulo 5, versículo 11. Como dissemos aos irmãos, e deve estar aí no telão. João 5, 11. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Leiamos. E ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Que Deus abençoe esta palavra, os irmãos podem assentar. E uma ordem que foi obedecida literalmente, porque aquele que pronunciou esta ordem, a esta personagem, tinha autoridade para determinar, mesmo sendo num dia em que era proibido carregar qualquer coisa de acordo com a lei dos judeus. Meus irmãos, para iniciarmos a nossa meditação, achamos por bem considerar as palavras de Jesus ditas por ocasião da cura de um paralítico. Lá de Mateus capítulo 9, verso 1 a 8. Diz assim o texto, e entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade, a Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus corações, os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Meus irmãos, a autoridade de Jesus foi, com esse ato, proclamada publicamente. E como contra fatos não há argumentos, e nós sabemos que não há, os opositores de Jesus calaram, enquanto que a multidão, vendo o que o Senhor realizara, ficou maravilhada, glorificou a Deus por ter ele dado tal autoridade aos homens. Porque, meus irmãos, não é uma coisa muito simples, né? Imaginarmos um homem paralítico
que na verdade o texto dá-nos a entender que ele não tinha fé pessoal. Ele não tinha fé pessoal, talvez o estado dele fosse um estado bastante crítico, que ele nem crer, ele não podia mais. Mas os amigos daquele homem, como é bom ter amigos, sabe, façam amigos, a Bíblia diz que quem faz amigos sábio é. Mas ele tinha amigos, e 4 dos amigos colocaram ele lá numa padiola, né, numa maca, qualquer coisa assim, e o trouxeram e colocaram diante de Jesus, porque eles criam que Jesus podia operar as maravilhas, Jesus tinha autoridade, e Jesus executou aquela obra e calou os escribas, os fariseus que ali estavam, que achavam que Jesus não tinha autoridade nem para perdoar pecados. E Jesus diz: olha, o que vale mais, não é dizer a este homem perdoar os seus pecados, ou dizer a ele levanta, dar esta ordem para um paralítico que não andava, toma a tua cama e anda. E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para isto. Disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E o homem levantou e andou, e o povo glorificou a Deus, e nós glorificaríamos a Deus a mesma coisa, vendo a ação da autoridade de Jesus. Então, meus irmãos, você tem alguém que tem autoridade, diríamos, a maior autoridade abaixo do Pai, que pode atender a você nos seus anseios, naquilo que está no seu coração, e você deve buscar a Deus, porque a seu tempo Deus realiza na sua vida, porque Ele tem autoridade para isso. O Senhor Jesus tem autoridade para realizar grandes coisas. Meus irmãos, e considerando este fato que nós acabamos de narrar aos irmãos, que ocorreu ali com aquele paralítico curado pela autoridade divina de Jesus, é que nós iremos meditar sobre o que diz o texto de João capítulo 5, verso 11. E ele respondendo-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Um homem disse isto da pessoa de Jesus. Então, primeiramente, meus irmãos, quem foi o que respondeu e disse àqueles que estavam indagando a eles, porque ele tinha feito aquilo no sábado? Essa personagem, meus irmãos, sabe-se da palavra de Deus, que era um homem cujo nome nunca foi mencionado em lugar nenhum da palavra. Ninguém sabe quem é esse homem. Ninguém sabe realmente quem era ele, pois não há menção do seu nome, nem mesmo pela tradição, que a Igreja Católica, pela tradição, nomeou alguns dos personagens da Bíblia, mas este homem não aparece mencionado em nenhuma tradição histórica. O que se sabe deste indivíduo é que o que a Bíblia nos fala do Evangelho de João no capítulo 5, onde está relatado que esse homem havia 38 anos, estava enfermo, e ele houvera sido levado lá no tanque de Betesda, em Jerusalém, e colocaram esse homem lá, na esperança de que ele fosse privilegiado em ser colocado nas águas, quando o anjo que ali descia, movia as águas. É o que se sabe desse homem, não se sabe mais nada dele. Agora, e como esse homem não tinha ninguém para colocá-lo, acho que alguém o levou lá, o deixou e foi embora. E como ali eram 5 alpendres que davam volta àquele tanque, o tanque era muito grande, havia uma multidão de pessoas enfermas ali, buscando então a cura. Aquele homem
ele continuava ali por muito tempo sem alcançar a cura, porque não tinha ninguém que o levasse e colocasse no tanque. E João registrou a presença deste homem naquele poço desta forma. Está lá em João capítulo 5, verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Foi a este homem que o Senhor Jesus se dirigiu no meio daquela multidão de enfermos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? É interessante a pergunta de Jesus, né? Jesus vai no lugar lá onde todo mundo está doente, esperando uma cura. Chega o homem que está lá perto, na beirada do tanque, e Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? E ele então responde ao Senhor que quando o anjo movia a água, ninguém o colocava e alguém ia na frente dele e ele ficava para trás. Ele disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho homem algum, isto é, pessoa alguma, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então houve uma determinação de Jesus. Jesus não se identificou, Jesus não falou nada para ele. A única coisa que Jesus, ouvindo ele dizer isto, determinou que ele levantasse, tomasse a sua cama e andasse. Então Jesus tem autoridade, e nós precisamos crer na autoridade do Senhor. Você precisa crer na autoridade do Senhor, que o Senhor vai ouvir a sua voz, e quando você clamar ao Senhor, o Senhor vai trazer a resposta ao seu pedido, ao seu desejo, porque o Senhor Jesus tem autoridade para estas coisas. Quando Jesus disse a ele: levanta, toma a tua cama e anda, diz o texto: e logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, mesmo sendo um dia de sábado. Ele obedeceu à ordem de Jesus e saiu são do alpendres daquele poço. Nós lembramos também, meus irmãos, de um fato em que, quando Jesus curou um homem cego de nascença. Nasceu cego, era cego, todo mundo sabia que ele era cego. E Jesus restaurou aquele homem. Diz o texto que Jesus colocou lodo no olho daquele homem e disse para ele: vai ao tanque de Siloé e lava o seu olho. E ele disse: eu fui, lavei e vi. Quem é esse homem? Ele não sabia quem era o homem. Ele só sabia que era Jesus. Foi um homem chamado Jesus que fez isso. E os judeus queriam que ele contasse várias vezes. E ele disse: só sei de uma coisa, que eu era cego e vejo. Eu era cego e vejo agora. E que eu fui curado. Então, meus irmãos, nós temos que entender esse poder de Cristo em realizar obra, porque muitas vezes nós não buscamos ao Senhor na sua autoridade, e muitas vezes a gente ora a Deus, diríamos assim, até duvidando que Deus opere as maravilhas. Os irmãos se lembram daquele fato que aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele foi libertado pelo anjo da prisão. Tiago foi morto, Pedro estava lá para ser executado também. Os irmãos estavam orando na casa da mãe de Marcos, e eles estavam orando, clamando pelo apóstolo Pedro. O anjo chega lá, abre o primeiro portão, o segundo vai lá, toca em Pedro, as algemas caem, ele manda o Pedro vestir a túnica, vem comigo, passa o primeiro portão, o segundo sai para fora, andam uma quadra, e aí Pedro fala: está alguma coisa acontecendo comigo. E ele vai para a casa de Maria, mãe de Marcos. Eles estavam reunidos, orando. Ele bate no portão. A menina Rode vem atender.
o portão e ela volta dizendo: olha, Pedro está aí, Pedro está aí. E os irmãos não acreditavam na palavra dela. Mas como Pedro insistia em bater, alguém foi lá e viu que realmente era Pedro. Às vezes nós oramos assim também. Nós pedimos, mas não cremos que vai ter a resposta. E eles ficaram surpresos. Ficaram surpresos por Pedro ter chegado ali. Mas nós devemos saber, meus irmãos, que o Senhor tem autoridade. E você pode realmente lançar mão da bênção do Senhor com firmeza, e o Senhor faz a obra na sua vida, porque Jesus tem autoridade. Aquele homem do poço de Betesda, o Senhor diz: olha, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E quando ele ia carregando a sua cama, encontrou com alguns judeus. E então os judeus disseram àquele que tinha curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Quando a palavra de Deus fala a alguns judeus ou judeus, ele está dizendo autoridades judaicas. O fariseu, o sacerdote, o escriba, os saduceus, eram as pessoas que eram da elite da sociedade. Então a Bíblia fala que encontrou alguns judeus, é claro, todo mundo era judeu lá, mas encontrou alguma autoridade judaica, religiosa, porque a autoridade lá era religiosa, homens vinculados à religião intensamente, e encontraram com ele, e diz: ó, não é lícito você levar a sua cama porque é sábado. E esse homem respondeu-lhes e disse-lhes o motivo pelo qual ele estava carregando aquela cama no sábado. Ele diz: o que foi que o homem curado então disse a eles em resposta à pergunta? Ele disse assim: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Aquele que me curou disse: toma a tua cama e anda. Eu não sei quem ele é, eu sei o seguinte, que eu estou curado, e que ele disse: toma a tua cama e anda. E que ele tinha obedecido a isso. Então, no primeiro momento, meus amados, o homem que fora curado por Jesus não sabia absolutamente quem era aquele que o havia curado. Então ele disse àqueles judeus que ele não sabia, pois o Senhor se havia retirado daquele local sem ser identificado por ninguém. Pois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que está são, não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. É interessante a gente observar esses detalhes da palavra do Senhor. Jesus entra num lugar que tem uma multidão de enfermos, e Jesus vai diretamente daquele homem, 38 anos ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquele homem estava enfermo por causa do seu pecado. A enfermidade dele não era uma enfermidade comum, era uma enfermidade fruto de pecado. E Jesus teve misericórdia dele por causa do pecado dele e o curou. Usando a sua autoridade, mandou que ele se levantasse, e ele levantou curado. Nós não sabemos se ele era paralítico, se ele tinha pneumonia, qual era uma doença. Ele tinha uma doença crônica, a qual o prostrava. E o Senhor então o cura e manda: levanta, toma a tua cama e anda. E ele obedeceu o Senhor, porque a doença dele era uma doença fruto do pecado. Porque Jesus, ao encontrar depois, diz a ele: olha, você está curado, não peques mais. Indicando para nós claramente que a enfermidade daquele homem tinha sido fruto de pecado, provavelmente diferente das enfermidades dos outros. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara, que agora o Senhor se identificara com ele no templo. Jesus estava agora cara com ele, e agora sabia quem era, e ele foi e disse aos judeus quem era que o havia curado. E nos diz a palavra que os judeus, por causa de Jesus o ter curado no sábado e ter ordenado a ele que o levasse, que levasse a sua cama, passaram a persegui-lo. O que o homem curado quis verdadeiramente dizer como ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ele próprio, indicando a pessoa de Jesus para os judeus,
E a partir daí Jesus é tremendamente perseguido pelos judeus. Ele disse: toma a tua cama e anda, mostrando a esse que Jesus tinha autoridade para isso. Na verdade, meus irmãos, quebrantar o sábado era considerado falta gravíssima na religião dos judeus, pois era um mandamento dado pelo próprio Deus. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E os judeus, eles tinham na mente estas coisas, embora eles quebrantassem o sábado, embora eles transgredissem o sábado com muitas coisas, mas eles colocavam isto como uma bandeira para outras pessoas. E certamente o homem que fora curado, meus irmãos, por Jesus, temeu assumir a responsabilidade por estar quebrantando o sábado, e por outro lado, ele estava indicando que aquele que o ordenara tinha autoridade para fazê-lo, uma vez que o havia curado completamente de sua enfermidade. Então aquele homem, ele sentiu que Jesus tinha autoridade para determinar o que determinou, porque o havia curado completamente de sua enfermidade, sendo uma enfermidade de tão longo tempo. E o Senhor Jesus verdadeiramente tinha e tem sempre e terá a autoridade para tanto, pois Ele é o Senhor dos céus e da terra. Tudo isso foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra do Senhor em João. E Ele, que tem todo o poder nos céus e da terra, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é Deus encarnado. 1 João capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos, e com os nossos olhos o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Esse é o Senhor Jesus, aquele que tem toda a autoridade, em que eles estavam conhecendo ali, em vida, presente com eles. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. E o Senhor Jesus afirmou dessa sua autoridade, dizendo: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em Mateus 12, 8. E foi Ele quem foi ferido para curar as enfermidades dos homens, como diz Isaías 53, 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então Jesus tem a autoridade, meus irmãos. Esse é aquele que tem autoridade absoluta para dirigir e orientar as nossas vidas, para tratar conosco espiritualmente sobre as nossas coisas. Vamos encerrar a nossa mensagem. Relembremos o texto. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Desse fato extraordinário, meus irmãos, devemos nos perguntar: por que ao meio de tantos enfermos o Senhor Jesus se interessou por esse homem? Certamente foi porque a enfermidade desse homem já durava 38 anos. Certamente que esse homem experimentara um período de prolongada frustração por não ter recebido a bênção da cura que tanto almejava, estando ali no poço e vendo outros serem curados e ele não. Apesar de estar sempre esperando em Deus, certamente ele estava arrependido dos seus pecados, estava esperando que Deus o abençoasse, o perdoasse, e 38 anos se passam de enfermidade e ele está ali. Certamente que o Senhor Jesus foi movido em sua compaixão por causa dessa longa espera e sofrimento e fé, e aguardando a misericórdia de Deus para ser curado. E ele, que esperava a cura através do mover das águas por um anjo de Deus,
mas a bênção foi muito maior. Foi o próprio Deus em Cristo Jesus que veio ao encontro dele e lhe deu a cura absoluta, tendo ficado perfeito da cabeça aos pés, de tal maneira que pôde tomar a sua cama e andar. Isto é maravilhoso para nós contemplar a autoridade de Jesus, os efeitos da autoridade do Senhor. Os fatos desta cura, meus irmãos, dizem a nós que nunca devemos perder a nossa esperança em alcançar as almejadas bênçãos do Senhor, pois se elas não forem possíveis de serem realizadas através dos anjos do Senhor, o próprio Senhor virá e nos dará a bênção pessoalmente, porque Ele tem autoridade para isso. Amém, meus irmãos? Não devemos desanimar quando nós contemplamos um homem esperando 38 anos, mas o Senhor veio pessoalmente e o abençoou. E o Senhor quer nos abençoar pessoalmente, porque Ele quer ter uma identidade conosco e nos abençoar. E certamente o Senhor não nos fará esperar tanto tempo para nos dar uma graça desta maneira, porque aquele homem certamente houvera pecado, ele houvera ferido o Senhor, mas o Senhor, na sua misericórdia, deixou um tempo para que ele refletisse, mas o próprio Senhor foi para resolver o problema dele. Amém? Que o Senhor faz isso. O Senhor abençoa. O Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem autoridade para nos abençoar, para nos curar e para nos salvar. O nome de Jesus tem poder, meus irmãos. Foi Ele a quem Deus Pai deu um nome que é sobre todo nome. Assim dizem as Escrituras do apóstolo Paulo aos Filipenses. Diz assim, lá em Filipenses 2, de 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Jesus é Senhor, Ele tem autoridade para nos assegurar a vida eterna, nos abençoar neste mundo, nos guardar de todos os perigos e todas as coisas, e estar sempre conosco e nos dar essa estabilidade espiritual que nós temos, a nossa certeza absoluta de salvação. Como nós aplicaríamos isso? Da prolongada espera desse homem para ser curado, que mostrou a fé dele, não se desanimando quanto à sua esperança da bênção da cura de sua enfermidade, embora esperasse a cura de um anjo. Ele esperava a cura através de um anjo, e tendo recebido do próprio Jesus, mostra a você, meu irmão, minha irmã, a você, meu ouvinte, que você igualmente não deve desanimar. A bênção almejada poderá demorar, mas se os anjos não a puderem realizar para você, o próprio Deus em Cristo Jesus abençoará você e realizará esta obra na sua vida. Amém, meus irmãos? Creia nisso, que se os anjos não puderem fazer, Jesus faz, porque Jesus tem autoridade para te abençoar, para te curar, para resolver os problemas mais difíceis da sua vida, para manter você na estabilidade espiritual, para que você galgue a glória eterna no final. Amém?